Hoje leremos uma história de Howard Phillips Lovecraft, chamada O Navio Branco. Lovecraft foi um escritor norte-americano que revolucionou o gênero de terror, atribuindo-lhe elementos fantásticos, típicos dos gêneros de fantasia e ficção científica. Muitos dos seus trabalhos foram diretamente inspirados por seus constantes pesadelos, o que contribuiu para a criação de uma obra marcada pelo subconsciente e pelo simbolismo. Na história de hoje, conheceremos Basil Elton. Elton era responsável pelo farol North Point, assim como seu pai e também o seu avô. Em toda a noite de luar, ele observava de longe um misterioso navio branco. Em certo momento, ele tem a chance de conhecer a misteriosa embarcação mais de perto, e essa experiência o marca por toda a vida. O meu nome é Jaime Maciel, e você está no canal Domínio Público Audiolivros. Eu sou Basil Elton, responsável pelo farol de North Point, o mesmo deixado aos cuidados de meu pai e meu avô antes de mim. Distante da costa e acima de rochas escorregadias e submersas, que podem ser vistas quando a maré está baixa, mas são imperceptíveis quando ela está alta. Por esse farol passaram navios majestosos, vindos dos 7 mares. No tempo do meu avô, eles eram muitos. No tempo de meu pai, nem tantos. E agora, eles são tão poucos que às vezes me sinto estranhamente sozinho. Como se eu fosse o último homem da Terra. De terras distantes vinham aqueles antigos navios mercantes de velas brancas. De terras orientais distantes onde sóis quentes brilham e doces aromas se perpetuam em estranhos jardins e graciosos templos. Os velhos capitães do mar geralmente vinham até meu avô e contavam-lhe sobre essas coisas que, por sua vez, ele contou ao meu pai. E meu pai contou-me nas longas tardes de outono, quando o vento vindo do leste soprava de forma assustadora. Eu lia mais sobre essas coisas, e sobre muitas outras também, nos livros que os homens me davam, quando eu era jovem e maravilhado com elas. Porém, mais maravilhosa que a sabedoria de velhos homens e a sabedoria dos livros é a sabedoria secreta do mar. Azul, verde, cinza, escuro ou límpido, calmo, agitado ou turbulento, o mar não é silencioso. Durante toda a minha vida, eu o observei e o escutei, e eu o conheço bem. De início ele me contou somente histórias simples e pequenas sobre praias tranquilas e portos vizinhos, mas, com o passar dos anos, ele ficou mais amistoso e falou-me sobre outras coisas, sobre coisas mais estranhas e distantes no tempo e no espaço. Às vezes, no crepúsculo, os vapores acinzentados do horizonte começavam a me oferecer visões de caminhos distantes. E às vezes, à noite, as águas profundas do mar ficavam cada vez mais claras e fosforescentes, concedendo-me visões de seus caminhos. E essas visões eram tantas quanto os caminhos eram. Podiam ser ou ainda são, pois o mar é mais velho que as montanhas e repleto de memórias e sonhos de muitas eras. Do longínquo sul era de onde o navio branco costumava vir, quando a lua estava cheia e alta nos céus. Do longínquo sul ele deslizava, bem suave e silenciosamente sobre o mar. E o mar, estando calmo ou agitado, ou com o vento amistoso ou desfavorável, ele sempre conseguia deslizar suave e silenciosamente, com suas velas estáticas e suas longas e estranhas fileiras de remos movendo em perfeito ritmo. Uma noite, eu espiei um homem sobre o convés, barbas e túnicas longas, e ele pareceu acenar
para que eu embarcasse rumo a terras longínquas e desconhecidas. Muitas vezes depois eu o vi sobre a lua cheia, e ele não mais voltou a me acenar. A lua brilhava profundamente na noite em que eu respondi o chamado, e caminhei sobre as águas em direção ao navio branco, sobre uma ponte de luar. O homem que me convidara agora me dava as boas-vindas, em uma língua suave que eu parecia conhecer bem, e as horas foram preenchidas por doces cantigas dos remadores à medida que deslizávamos rumo ao misterioso sul, dourado pelo brilho daquela delicada lua cheia. E quando o dia amanheceu, cor-de-rosa e radiante, eu avistei as verdes planícies das terras distantes, ensolaradas, belas e desconhecidas para mim. Acima do oceano surgiam gigantescas fileiras de vegetação, ornadas com árvores e mostrando aqui e lá telhados de um branco brilhante e colunas de templos estranhos. Ao nos aproximarmos da verde planície, o homem de longas barbas contou-me sobre aquela terra, a terra de Zar, onde habitavam todos os sonhos e pensamentos belos que vêm aos homens e depois são esquecidos. E olhamos para a vegetação novamente, e vi que o que ele disse era verdade, pois entre a paisagem diante de mim estavam muitas coisas que eu vira apenas através das brumas, além do horizonte e dos abismos fosforescentes do oceano. Havia também formas e fantasias mais esplêndidas que qualquer homem já conhecera. As visões de jovens poetas que morreram antes que o mundo pudesse aprender o que eles haviam sonhado ou visto. Mas nós não colocamos nossos pés sobre as encostas verdes de Zar, pois se diz que aquele que nelas pisa talvez nunca mais retorne à sua terra natal. À medida que o navio branco se distanciava silenciosamente da planície, repleta de templos de Zar, observamos no horizonte à nossa frente as torres de uma imponente cidade. O homem de longas barbas me disse: "Essa é Talarion, a cidade das 1000 maravilhas, onde residem todos aqueles mistérios que o homem tem tentado em vão compreender." E eu olhei novamente, a uma distância menor, e vi que a cidade era maior que qualquer cidade com a qual eu sonhara ou já vira. As torres de seus templos alcançavam os céus. Assim, nenhum homem seria capaz de alcançar as suas pontas, e bem distante, além do horizonte, estendia-se uma muralha cinza e lúgubre, sobre a qual se poderiam espiar somente alguns telhados estranhos e sinistros, adornados com ricos beirais e esculturas. Eu estava ainda mais ansioso para entrar nessa fascinante, ainda que repelente cidade, e implorei ao homem de barbas longas que me deixasse aportar naquele pier de pedra, próximo ao enorme portal esculpido de Acariel. Mas ele gentilmente negou meu pedido, dizendo: "Em Talarion, a cidade das 1000 maravilhas, muitos entraram, mas ninguém retornou. Em seu interior somente caminham demônios e criaturas loucas que há muito deixaram de ser humanas, e as ruas ficaram brancas com os ossos não sepultados daqueles que olharam sobre o espectro de Lati, aquele que reina sobre a cidade." Assim, o navio branco continuou sua viagem, navegando ao lado da muralha de Talarion, e seguiu por muitos dias um pássaro que voava rumo ao sul, cuja lustrosa plumagem se confundia com o céu de onde ele surgira. Chegamos então a uma agradável costa, que se mostrava atraente com suas flores de todas as tonalidades possíveis. Tanto quanto nossa vista permitia alcançar seu interior, podíamos ver bosques adoráveis e árvores radiantes repousando sob o sol do meridiano.
À sombra, além de nossa vista, vinham trechos de música e canções líricas, entrecortados por gargalhadas tão deliciosas que eu instiguei os remadores a seguirem adiante, no meu afã de alcançar aquela cena. E o homem de barbas longas não disse uma palavra, mas observou-me à medida que nos aproximamos da margem da terra ladeada por lírios. De repente, um vento soprou, vindo do prado e dos bosques frondosos, trazendo um cheiro que me fez estremecer. O vento ficou mais forte e o ar foi tomado pelo odor letal e pútrido de cidades devastadas pela peste e cemitérios descobertos. E quando navegamos como loucos para nos afastar daquela costa amaldiçoada, o homem de barbas longas finalmente se pronunciou, dizendo: "Esta é Shura, a terra dos prazeres inalcançados." Então, mais uma vez, o navio branco seguiu o pássaro do céu sobre os mares quentes e abençoados, embalados por brisas aromáticas e acariciantes. Dia após dia, noite após noite navegamos, e quando a lua ficava cheia, ouvíamos as suaves cantigas dos remadores. Doces, como naquela noite distante, quando partimos para longe para nossa terra natal. E foi sob a luz do luar que ancoramos finalmente no porto de Sona Nyl, que é protegida por 2 promontórios de cristal que surgem do oceano e se encontram em um esplêndido arco. Essa é a terra da imaginação, e nós seguimos a sua costa verdejante sob uma ponte dourada de luz do luar. Em Sona Nyl não há nem tempo, nem espaço, nem sofrimento, nem morte. E lá eu fiquei por muitíssimo tempo. Verdes são os bosques e pastos, brilhantes e perfumadas as flores azuis e musicais os riachos, límpidas e frescas as fontes, e impressionantes e maravilhosos os templos, castelos e cidades de Sona Nyl. Naquela terra não há fronteira, pois para cada visão bela que surge, uma outra ainda mais bela acaba aparecendo. Por toda a paisagem campestre e em meio ao esplendor das cidades, o povo pode se locomover à vontade, de quem tudo é ofertado com uma graça intocada e uma felicidade genuína. Durante o longo tempo que eu permaneci lá, perambulei extasiado por jardins onde pagodes pitorescos nos observavam por detrás de agradáveis arbustos, e onde as calçadas brancas são ladeadas por flores delicadas. Escalei suaves colinas, de cujos cumes eu podia ver paisagens extasiantes, com cidades verticais como torre de igrejas, aconchegando-se em vales verdejantes, e as abóbodas douradas da cidade brilhando no horizonte infinitamente distante. E eu vi sobre a luz do luar o mar cintilante, os promontórios de cristal e o porto tranquilo, onde ficava ancorado o navio branco. Foi numa noite, contra a lua cheia no imemorável ano do Tarp, que eu vi a silhueta do pássaro celestial e senti os primeiros indícios de inquietação. Falei então para o homem de barbas longas e contei-lhes sobre a minha nova ânsia em partir rumo à remota Catúria, aquela que nenhum homem jamais vira, mas que todos acreditavam encontrar-se além dos pilares de basalto do oeste. Trata-se da Terra da Esperança, e nela brilham os ideais perfeitos de tudo que se conhece em todos os lugares. Ou, pelo menos, é o que dizem. Mas o homem de barbas longas me disse: "Seja cauteloso com aqueles oceanos perigosos onde os homens dizem se encontrar Catúria. Em Sona Nyl não há nem dor nem morte, mas quem pode dizer o que jaz além dos pilares de basalto do oeste?" Todavia, na lua cheia seguinte eu embarquei no navio branco.
e com o relutante homem de barbas longas, eu deixei com alegria o porto para viajar por mares desconhecidos. E o pássaro dos céus voou à nossa frente e nos guiou em direção aos pilares de basalto do oeste. Mas, dessa vez, os remadores não cantaram melodias doces sobre a lua cheia. Na minha cabeça, eu geralmente desenhava a terra de Catúria com seus palácios e caminhos esplêndidos, e me perguntava que novos deleites me aguardavam. Catúria, eu dizia a mim mesmo, é morada dos deuses e terra das inumeráveis cidades de ouro. Suas florestas são de aloé e sândalo. Mesmo os bosques de Camorim, e entre as árvores voam pássaros alegres cantando doces canções. Nas verdes e floridas montanhas de Catúria encontram-se templos de mármore róseo, adornados com entalhes e pinturas que representam glórias, e em seus pátios há fontes de prata, onde as águas perfumadas que vêm do rio Narg, cuja nascente se encontra em uma gruta, bramem encantadoras canções. E as cidades de Catúria são cercadas por muralhas douradas, e seu calçamento também é de ouro. Nos jardins dessas cidades encontram-se estranhas orquídeas e lagos perfumados cujos leitos são de coral e âmbar. À noite as ruas e os jardins são iluminados com lanternas vistosas, feitas com casco de tartarugas de 3 cores, e lá ecoam as doces notas de um cantor e um tocador de alaúdes. E todas as casas das cidades de Catúria são palácios, cada um deles construído sobre um perfumado canal, que conduz às águas do sagrado Narg. De mármore e alabastro são feitas as casas, e cobertas com telhados de ouro brilhante que refletem o sol, e aumentam o resplendor das cidades, como se os deuses jubilosos as observassem dos picos distantes. O mais belo de todos é o palácio do grande monarca Dorieb, aquele que alguns afirmam ser um semideus, enquanto outros um deus. Sublime é o palácio de Dorieb, e muitas são as pequenas torres de mármore sob as suas muralhas. Em seus amplos salões, multidões se reúnem, e lá pendem troféus conquistados a eras. E o teto é inteiramente feito de ouro, sustentado por altos pilares de rubi e lápis lazuli, entalhados com imagens de deuses e heróis, que faz com que aquele que os fita tenha a impressão de estar contemplando o próprio Olimpo. E o piso do palácio é feito de vidro, sob o qual correm as iluminadas águas do Narg, alegre com os pomposos peixes, por ninguém conhecidos, além da fronteira da amável Catúria. Assim eu falava para mim mesmo sobre Catúria, mas o homem de barbas longas sempre me alertava para voltarmos à afortunada Sonsanil, pois Sonsanil é conhecida pelos homens, enquanto ninguém conseguira chegar a Catúria. E no 31º dia, guiados pelo pássaro, alcançamos os pilares de basalto do oeste. Envolvidos pela neblina estavam eles. Assim, nenhum homem podia espiar além ou ver seu ponto mais alto, que na verdade alguns dizem chegar aos céus. E o homem de barbas longas mais uma vez implorou-me que voltássemos. Mas eu não lhe dei atenção, pois da neblina, além dos pilares de basalto, eu imaginei que viriam as notas dos cantores e tocadores de alaúdes, mais doce que as mais doces canções de Sonanil. E, parecendo-se com meus próprios louvores, eu, que viajara para longe da lua cheia e morara na terra de fantasia. Assim, ao som da melodia, o navio branco navegou pela neblina entre os pilares de basalto do oeste. Então, quando a música cessou e a neblina dissipou, vimos que não havíamos chegado à terra de Catúria, mas sim a um mar revoltoso e indomável, sobre os quais nosso navio, já sem esperanças, era levado rumo a algum objetivo desconhecido. Logo,
chegaram aos nossos ouvidos o trovejar distante de quedas d'água. E aos nossos olhos apareceu no horizonte distante à nossa frente a rajada titânica de uma catarata monstruosa, onde os oceanos do mundo se encontram e desagam em um abismo do nada. Então, o homem de barbas longas me disse, com as lágrimas escorrendo pelo rosto: "Nós rejeitamos a bela terra de Sonanil, a qual jamais retornaremos. Os deuses são maiores que os homens, e eles venceram." E eu fechei meus olhos antes da queda que eu sabia que viria, impedindo a visão do pássaro celestial que batia suas asas azuis e orgulhosas sobre a correnteza. Com a queda, veio a escuridão, e eu ouvi os gritos de homens e de coisas que não eram humanas. Dos ventos tempestuosos do leste, eles surgiram e deram-me calafrios como se eu me curvasse sobre uma laje de pedra que surgira sobre meus pés. Então eu ouvi mais uma batida e abri os olhos e me encontrei sobre a plataforma daquele farol de onde eu partira há muitos e muitos anos. Na escuridão abaixo, surgiam os vastos contornos embaçados de um navio despedaçado sobre as rochas cruéis. E quando fitei os destroços, vi que a luz havia se extinguido pela primeira vez desde que meu avô assumira seu posto. E nas tardias horas noturnas, quando eu fui para o interior da torre, vi que o calendário pregado na parede continuava lá, como eu deixara na hora em que partira. Com o amanhecer, eu desci a torre e olhei para os destroços sobre o rochedo. Mas o que encontrei foi somente o seguinte: um estranho pássaro morto, cujo tom era de um azul celeste e um único mastro, de uma brancura maior que a da espuma do mar ou de uma montanha de neve. E desde então, o mar nunca mais me contou seus segredos. E embora muitas vezes a lua cheia tenha brilhado e se erguido nos céus, o navio branco do sul nunca mais voltou. Se você gostou do meu trabalho, não vá embora antes de fazer o seguinte checklist: se inscreva no canal, ative o sino das notificações, curta o vídeo, deixe o seu comentário e compartilhe os vídeos do canal em suas redes sociais. Fazendo isso, você incentiva o canal, ajudando ele a crescer e ainda ajuda a tornar o mundo da literatura acessível a cada vez mais pessoas. Obrigado por assistirem e até o próximo vídeo.